Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Professor Sidney, professor de Química. Essa semana a professora Ana me pediu para fazer uma revisão um pouquinho mais geral sobre tabela periódica. Desde a parte de classificação sobre período e grupo, como é que eu acho um grupo período pela distribuição eletrônica e a sua devida classificação dentro da tabela periódica. Fechou? Então, tudo começa quando você tem a configuração eletrônica entre os elementos representativos e de transição, puxando ela na sua memória. Quando que o elemento é representativo? Quando a distribuição eletrônica desse elemento termina em S ou em P. E quando que o elemento é de transição? Quando a distribuição eletrônica termina em D ou em F. Só que aqui tem uma outra subclassificação. Elementos que têm a distribuição eletrônica em D são chamados de transição externa, e os elementos que têm a distribuição em F são chamados de transição interna. Cuidado com isso. Agora, como é que eu vou achar um grupo e um período de um elemento da tabela periódica? Basicamente, os nossos exercícios vão tratar sobre elementos representativos. Então, eu vou colocar alguns elementos da tabela periódica e vocês vão ter que me achar algumas dessas classificações. Eu vou começar com esse elemento enxofre de número atômico 16. Primeiro, lembrar distribuição eletrônica. Como é que ficaria a distribuição eletrônica desse enxofre? 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p4. Agora, começa a sessão revisão. Primeira coisa que você vai analisar. Repare que a distribuição eletrônica terminou em P. Como a distribuição terminou em P, ele é um elemento representativo. Professor, por quê? Porque todo elemento que tiver a distribuição em S ou em P é um elemento representativo. Pois bem, como é que eu vou achar grupo e o período de um elemento representativo? Pois bem, vocês vão colocar essa configuração em camadas. Como assim? Repare que esse número 1 aqui, ó, ele corresponde à camada K, que tem 2 elétrons. Então, a camada K tem 2 elétrons. Esse número aqui, ó, esse 2 e esse 2 corresponde à camada L, que tem 8 elétrons. E esse número 3, que não está sozinho, ele está junto com esse 3, eu tenho a camada M, e junto com a camada M, que é a camada 3, eu tenho 2 com mais 6, eu vou encontrar 6 elétrons. O segredo está aqui. Toda vez que você tiver um elemento representativo, você vai colocar a distribuição, vai colocar essa distribuição depois em camadas, e você vai observar a última camada. Mas antes disso, como é que eu vou saber em qual período da tabela periódica o enxofre se enquadra? Repare que como ele tem 1, 2, 3 camadas, esse elemento se encontra no terceiro período da classificação. Terceiro período. Professor, como é que eu acho período? Pelo número de camadas. Se eu tenho 3 camadas, terceiro período. Se eu tiver 5 camadas, quinto período. Se eu tivesse 7 camadas, sétimo período, 2 camadas, do segundo período. Pronto. Agora, para você achar o grupo do elemento representativo, repare que você vai analisar quantos eles têm na última camada. Como ele tem 6 elétrons na última camada, esse elemento está na família 6A ou na família 16. Família 6A ou 16. Porém, alguns desses grupos representativos têm nomes especiais. Quero ver como é que está a tua memória aí. Então, vamos lá, voltando. Quando você tiver um elemento da família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terroso. 6A, que é o caso ali, calcogênio, 7A, halogênio e 8A, gases nobres. Refazendo, família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalino terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres. Professor, eu preciso saber isso? Precisa decorar quais são esses nomes especiais dos elementos representativos. Então, como esse elemento enxofre está na família 6A
ou na família 16, ele tem um nome especial e ele é chamado de calcogênio. Então, se você analisar bem, numa única representação, eu coloco toda a matéria de tabela periódica em si. Fiz a distribuição, vi se ele é representativo ou não, coloquei essa configuração em camadas para descobrir quantas camadas tem e quantos elétrons tem na última camada, que é a camada que me interessa. Professor, tem mais um exemplo? Sim, vamos imaginar que você pegue um elemento, vamos pegar o elemento cálcio, número atômico 20. Como vai ficar a distribuição eletrônica desse cálcio? Pois bem, então vamos lá. Cálcio 20, vamos colocar 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, já deu 18, 4s2 deu 20 elétrons. Primeira coisa que você observa, esse elemento cálcio é um elemento representativo ou de transição? Primeiro que você percebe que a distribuição eletrônica terminou em S. Para incomodar aqui, ó, eu vou colocar que quando a distribuição terminar em S ou P, ele é representativo. Tá, professor? E agora, o que eu faço para descobrir o grupo e o período? Para elementos representativos, coloca a configuração em camadas. Como assim em camadas? Vamos lá. Esse número 1 aqui, ó, é a camada K, que tem 2 elétrons. Esse número 2, que eu vou colocar em azul, ele tem a camada L, que corresponde a 8 elétrons. Aí você vai perceber que existe uma outra camada eletrônica. Deixa eu só chamar outra cor aqui, achei. Caneta roxa. Então, vai ficar igual aqui, ó. Vou pegar o verde. Aí eu tenho essa camada 3, que corresponde à camada M, e a nossa última camada, essa camada eu vou deixar em vermelho. A nossa última camada é a camada N, que tem 2 elétrons. Aqui você toma cuidado. Primeira pergunta clássica. Eu quero saber qual é o período em que eu encontro o elemento cálcio. 1, 2, 3, 4 camadas, então significa que esse elemento se encontra no quarto período da classificação. E para você descobrir qual é o grupo, eu vejo o número que tem na última camada, na última. Portanto, se tem 2 elétrons na última camada, ele está na família 2A ou na família 2. Tá, mas 2A ou família 2, ele tem um nome especial, tem. Qual é o nome especial dessa família que tem 2 elétrons na última camada? Esse elemento, ele é um metal alcalino terroso. Por quê? Porque ele está na família 2A. Se ele tivesse na 1A, seria metal alcalino. Se tivesse na 6A, calcogênio. Se tivesse na 7A, halogênio. 8A, gás nobre. Professor, tem mais exemplos? Sim, vamos fazer mais alguns exemplos para vocês compreenderem essa ideia genial. Então, tudo se baseia num negócio chamado distribuição eletrônica. Professor, me dá outro exemplo. Vamos imaginar que você tenha lá na tabela periódica um elemento BR35. Professor, colocando os números grandes, nem são tão grandes assim. Então, 20, 30, 40 ainda são números fáceis que você pode trabalhar com a distribuição. Então, vamos lá. As mesmas perguntas. Quero que você me descubra se esse elemento é representativo ou de transição. Se for um elemento representativo, me dê o grupo, o período. E se esse elemento tiver um nome especial, quero também saber o nome especial do grupo. Vamos lá? Faça a distribuição até chegar ao 35. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2, 20, 3d10, 4p5. Essa é a configuração eletrônica que se tem para o bromo 35. Agora, como é que eu vou saber se esse elemento é representativo ou de transição? Veja aonde termina a sua configuração eletrônica. Repare que esse elemento está terminando em P. Se terminar em S ou P, é um elemento representativo. Tá, professor? E como é que eu vou saber qual é o grupo e o período de um elemento representativo?
dá-lhe configuração em camadas. É chato, mas é um chato importantíssimo para esse tipo de matéria. Então, vamos lá. Colocando essa configuração em camadas, você vai perceber o seguinte, que esse número 1 corresponde à camada K, que esse número 2 corresponde à camada L, que esse 3 e esse 3 perdido lá atrás é a camada M, que tem 18, e agora a parte que me interessa. Gente, muito, mas muito cuidado com isso aqui. Muitas vezes bate uma preguiça para fazer essa distribuição em camadas e o aluno erra por besteira, quer ver? Olha, professor, ele terminou em 4p5. Então, se ele terminou em 4p5 e antes tem um 3d10, obviamente, ele vai ter 5 elétrons na última camada e aí se perdeu a questão. Porque quando eu faço a configuração, eu quero saber quantos eles têm na última camada, na última. Então, eu tenho o 4s2 e o 4p5. Então, significa que nessa camada N, eu vou trocar aqui de cor, que é a última camada, eu tenho 7 elétrons. 7 elétrons nessa camada N. Agora com vocês. Eu quero saber qual é o período em que eu encontro o elemento bromo. Professor, como é que acha o período? Pelo número de camadas. 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas. Se tem 4, eu vou encontrá-lo em qual período da tabela periódica? Quarto período. Já achei o período. Agora, eu quero que você localize para mim qual é o grupo em que ele se encontra. Como eu tenho 7 elétrons na última camada, se tem 7 elétrons, significa que ele está na família 7A ou 17. Professor, 7A tem nome especial? Tem, quero buscar lá. Como é que é o nome especial dessa família 7A ou da família 17? Essa família, ela é chamada de halogênios. E é dessa maneira que você trabalha toda essa parte de tabela periódica usando a ferramenta distribuição. Portanto, saibam usar distribuição. Se você errar a distribuição, perde tabela periódica. Tá, professor? Eu também lembro que dentro da tabela periódica existe uma divisão em blocos. É exatamente isso que vai me interessar. Então, se você pegar a sua tabela periódica, basicamente a sua tabela periódica ela é formada disso aqui, ó. Basicamente, o formato da sua tabela é essa, e aqui embaixo ainda tem 2 linhas. Como é que eu vou saber onde estão os principais blocos da tabela periódica? Está ali o meu desenho, então vou fazer o seguinte, vou usar cores mais uma vez. Nessa parte aqui, à sua esquerda, você vai encontrar o chamado bloco S. Então, nessas 2 colunas que você tem bem no seu lado esquerdo da tabela, são os elementos que terminam em S1 e S2. Agora, se você vier aqui para o miolão da tabela periódica, nessa parte aqui, ó, nessa parte você vai encontrar os elementos que têm a distribuição eletrônica terminado em D. Na ponta esquerda, os elementos representativos. No miolão da tabela periódica, você vai encontrar os elementos de transição. Nessa ponta mais à sua direita, você vai encontrar os elementos que têm a distribuição terminada em P. Talvez o único elemento que fica de fora, aliás, o único elemento que fica de fora é o hélio, que tem número atômico 2. Se você fizer a distribuição, fica 1s2. Mas tirando o hélio, que é esse primeiro elemento da família 8A, todos os outros têm a distribuição terminada em P. E lá embaixo, na sua tabela periódica, você vai encontrar os elementos que têm a configuração em F. Essa é a divisão. Outra divisão importantíssima da tabela periódica, já que a professora Ana pediu uma revisão mais generalizada, na sua tabela periódica você pode encontrar metais, ametais e os gases nobres. Gases nobres é fácil, né? É só você olhar aquela última coluna que você tem na tabela periódica à sua direita, lá você vai encontrar os gases nobres. Quando eu falo em ametais, se você analisar aqui, ó, aqui tem o elemento B. Você vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. É uma escadinha que você faz, ó. Você vai fazer uma escadinha e você vai perceber que esses tira os gases nobres daqui, ó. Aqui você tem os gases nobres. Nessa região aqui, ó. Nessa região você vai encontrar os ametais
E aí a outra boa notícia, todo o resto é metal. Todo o resto da tabela é a metal. Então, se você pegar a sua tabela periódica e começar pelo elemento boro, você vai fazer uma escadinha e vai descendo escadinha até chegar lá no último. Esses elementos são os chamados ametais, esses são os gases nobres, e todo o restão da tabela periódica, eles são considerados metais. Então, captaram a mensagem? Tabela periódica, na realidade, é uma grande ferramenta, uma grandíssima ferramenta que você tem para descobrir distribuição, mas calma que não para por aí. Provavelmente nas próximas semanas vocês vão estar estudando propriedades periódicas, depois ligações químicas, iônica, covalente, e vocês vão depender de distribuição. Se tem um recado para você aí, estude distribuição eletrônica, treine distribuição, verifica essa configuração de representativo SP, D e F. Lembra quando eu falei que São Paulo é representativo e Distrito Federal é de transição? Ajuda vocês. E se o elemento for representativo, bota a configuração em camadas, o número de camadas é o período, o número de elétrons que você encontra na última camada representa o seu grupo. Se ele terminar com 1, é 1A. Se tiver com 2, 2A. Se tiver com 6, 6A e vai assim por diante. Então, as informações que a professora Ana pediu para eu revisar com vocês essa semana é essa parte aí. Então, eu espero que essas informações te ajudem a você compreender essa maravilhosa, essa fantástica disciplina que é a Química, e isso vai engrandecer o seu conhecimento. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima revisão na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.